Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos a partir de agora aqui no nosso canal comunitário, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, levando para você os acontecimentos do nosso dia a dia, as questões, os assuntos que movimentam o nosso cotidiano. Você já sabe o que acontece de importante em Farroupilha, você só vai ver aqui na TV Cidade, porque somos a única emissora de televisão no município de Farroupilha e estamos totalmente comprometidos com a nossa comunidade, seja na esfera política, econômica, social, na área da saúde, do lazer, da cultura, enfim, o que é importante para o cidadão, a TV Cidade está sempre muito atenta e é muito bom tê-los em mais uma edição do programa Cidade Aberta que nós estamos começando no dia de hoje e eu já quero dizer para você que vai ser um programa para lá de especial e mais uma vez a TV Cidade vai ser a abertura, vai ser o espaço para falar sobre um assunto que diz respeito totalmente à nossa qualidade de vida. Quem de nós não quer uma qualidade de vida? Daqui a pouco nós entraremos nesta temática definitivamente. Enquanto isso, eu digo que a TV Cidade, o programa Cidade Aberta, conta com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Pois é, como eu estava comentando, quem de nós, pelo menos eu quero, e tenho certeza que a grande maioria de vocês também, quem de nós não tem um sonho de consumo? E o nosso sonho de consumo, primeiro, de tantos que a gente possa ter, ele diz respeito única e exclusivamente à nossa saúde. Quem de nós não quer ter uma qualidade de vida? E para ter qualidade de vida, são necessários vários fatores para que a gente possa alcançar esse sonho de consumo que daqui a pouco pode ser realidade. E a nossa qualidade de vida também está muito relacionada, muito atrelada ao que entra pela nossa própria boca, pela alimentação. A gente sabe, as pesquisas dizem de que o nosso corpo, o corpo humano, esse corpo de carne, de osso, ele é formado mais da sua metade por água. É água, não é qualquer outra situação. 70%, 80% da sua composição é de água. E você já parou para pensar sobre a qualidade da água que você está ingerindo? E a água que nós tomamos diariamente, ela é fundamental. Sem água não há vida. Você já ouviu falar no pH da água? Parece que a gente já ouviu alguma coisa nesse sentido na caminhada escolar, na formação escolar, mas depois aquilo fica um pouco para trás e quem não vai tomar um rumo nesse sentido talvez não presta atenção para esta temática. Pois é, a partir do pH da água nós temos um ponto de partida fundamental para uma qualidade de vida. E por isso hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Cidade o diretor de marketing e relacionamento da Timol do Brasil, o José Hamilton Rodrigues, para falar sobre esta temática. Nós temos o José Hamilton vai colocar um produto bastante específico mais para o final do programa, mas antes disso nós vamos falar sobre qualidade de vida, nós vamos falar sobre também no que diz respeito muito da questão da água, a importância da água para a nossa vida. José Hamilton, quero te agradecer pela tua disponibilidade, ele é lá das Minas Gerais e está conosco aqui no sul do Brasil, vivendo um pouco do frio também. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro, pelo convite, tá? Estamos aqui nesse frio, né? Realmente eu não estou acostumado com esse ambiente frio, mas muito feliz por estar aqui com todos vocês. Bom, abrindo o nosso tema, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da água para a vida humana, para o nosso organismo. A água é quase tudo para o nosso organismo, José Hamilton? Com certeza. As pessoas hoje, elas desconhecem que 71% do nosso organismo é água. E nós temos aí hoje, né, dentro da medicina, nós temos especialistas para tudo. Tudo que você pensar no organismo humano, você tem um especialista. Mas eu te pergunto, qual é o especialista da água? Ok? E aí? Nós não temos esse especialista. E a partir do momento que nos lembramos que 71% da nossa composição é água, nós temos que dar a devida importância a esse fator. Ok? Então, dentro dessa temática, dentro dessa questão, nós precisamos entender um pouco mais a respeito de água. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Com certeza.
O que é propriamente, quando a gente fala e a gente aprende lá na nossa vida de formação no colégio, na escola, sobre o pH? O que é o pH da água, José Milton? Essa pergunta ela é muito importante, ela é muito interessante, até porque nós temos hoje, né, na mídia em si, nós temos muitos assuntos relacionados ao pH da água. E relacionando o pH da água à saúde do organismo. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, o pH da água é extremamente importante. Uma água alcalina, levemente alcalina, ela é importante para o organismo, por quê? Porque ela vem de encontro a uma situação que realmente é prejudicial ao organismo humano, ao organismo animal e ao organismo vegetal, que é justamente a acidez. Perfeito? Mas isso não quer dizer, tá, que o pH da água é responsável pelo aspecto de saúde do organismo. Ok? O pH do sangue, o pH do nosso organismo, é que é responsável em trazer, então, saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, sempre há uma confusão neste assunto, tá? E o que eu quero destacar aqui é justamente isso. A água, ela entra no quesito pH como qualidade. O pH da água traz qualidade para a água em si. Mas isso não quer dizer que vai te trazer saúde e qualidade de vida. Porque tem o pH do sangue. Exatamente. E para que nós possamos ter, né, o pH do sangue melhorado, a água tem papel fundamental nesse assunto. Qual é esta relação entre o pH da água e o pH do sangue para que tenhamos realmente o êxito? Excelente pergunta. Então é o seguinte, nós precisamos melhorar ou mudar a estrutura da água. Isso nós conseguimos com a magnetização da água. Então, quando nós magnetizamos a água, nós temos uma situação muito interessante, ok? Que situação é essa? Nós conseguimos, então, através da dissociação da molécula da água, tá? Nós conseguimos, num processo chamado de hidrólise da água, nós conseguimos, então, transformar a água de uma situação molecular para uma situação iônica, ou seja, levar a água de uma situação molecular para uma situação iônica. Então, dessa forma, nós temos a água na condição iônica, perfeito? A hidroxila e o íon de hidrogênio solto. E essa situação é extremamente interessante. E entenda por quê. Nós conhecemos a água como água mineral. Por quê? Porque essa água tem minerais na sua composição. Verdade ou mentira? Tem minerais. Tem Toda minerais. água tem minerais, e minerais de extrema importância. Nós temos ali o cálcio, nós temos o magnésio, que é de extrema importância para o organismo humano. Principalmente o magnésio, é um dos minerais mais importantes hoje para o organismo humano. Agora é o seguinte, a partir do momento que nós conseguimos dissociar a molécula da água através de um processo de magnetização, essa água, então, ela se encontra propícia, não é? Uma condição propícia para se associar com esses minerais e se transformar em dois novos elementos. Os hidróxidos alcalinos de magnésio e hidróxidos alcalinos de cálcio. E olha que interessante, eu estou te falando em hidróxidos alcalinos. Alcalinos. Se são hidróxidos alcalinos, a partir do momento que nós ingerimos esses hidróxidos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a alcalinização da nossa corrente sanguínea e, consequentemente, dos tecidos do nosso organismo. E vai mexer com o pH do sangue, então, é isso? Com certeza. A partir do momento que nós alcalinizamos a corrente sanguínea, nós estamos, então, equilibrando o pH sanguíneo. E, desta forma, dando condições ao nosso organismo de ter aí uma imunidade melhor, ser mais resistente a doenças, enfim. Temos uma prevenção muito maior a qualquer tipo de doença que possa chegar a esse organismo humano. José Hamilton, uma pergunta de um leigo. Nós, se tivéssemos um copo de água aqui na nossa frente, nós não saberíamos dizer se essa água tem pH, se esta água não tem pH, se esta água é água mineral. Como é que a gente pode, aprendendo nesse sentido também, o que é fundamental? Porque a água não mostra todas essas suas potencialidades, somente por meio de um estudo, né? Exato. Entenda bem, todas as águas minerais que são vendidas hoje no comércio, é obrigatório que ela traga ali a característica físico-química. Tá? Então ali... Aquela ficha técnica. Exatamente. Ali nós temos, então, a composição dos minerais, nós temos o pH dessa água e,
Por incrível que pareça, infelizmente nós temos hoje no mercado, né, em toda a extensão do território brasileiro, a grande maioria das águas que estão aí presentes no mercado, elas são águas ácidas, ok? A grande maioria dessas águas também, elas não contêm um percentual grande de minerais, ok? Que são necessários, são benéficos à saúde. Então, o que eu posso te dizer nesse aspecto, tá? É que nós precisaríamos ter águas de melhor qualidade, para que, a partir do momento que essa água passe por um processo de magnetização, nós possamos ter uma formação maior de hidróxidos alcalinos. Sem entrar muito no mérito, mas aqui na nossa região, e acredito que em outros estados brasileiros também aconteça isso, nós temos ou água que nos é vendida por meio de uma companhia estatal ou pública, ou nós adquirimos a água num estabelecimento comercial, mas tem aqui com muita força, na região de Farroupilha também, da Serra Gaúcha, a conhecida água de poço artesiano. A água de poço artesiano, por ela vir de uma profundidade maior, ela pode ter uma mutação no seu pH? Pode sim, até porque a água de poço, artesiano. Já que você está abordando esse assunto, então é o seguinte, a água de poço, ela está sujeita, né, a toda situação que foi absorvida pela terra, ok? Então, ela está sujeita a situações que estavam na superfície, né, e que, logicamente, desceram e farão parte da composição dessa água. Então, a água de poço nem sempre é uma água recomendada para uso humano. Tá ok? É necessário que a água de poço receba um tratamento para que nós possamos consumi-la. Porque ela pode, acima de tudo, o primeiro item básico pode estar contaminada. Contaminada, exatamente. Os contaminantes estão presentes na superfície, né? E eles vão, logicamente, serão absorvidos por essa água que está sendo coletada nesse poço e nós poderemos aí estar ingerindo uma água não recomendada para consumo humano. Sim. Okay? Agora, tem uma outra situação que eu gostaria de abordar com você, em relação a essa questão das águas em si. Tá? Nós costumamos dizer que a água que ingerimos hoje, a água que está disponível para o ser humano hoje, em toda a parte do mundo, é uma água morta. É uma abordagem forte, mas infelizmente é uma realidade. Mas por que água morta? Então, se nós nos lembrarmos de como a água, né, ela foi destinada na natureza por Deus, nós vamos entender o porquê que se trata hoje em dia, né, da água que nós ingerimos de uma água morta. Vou te explicar isso aí bem direitinho. Bom, como que Deus nos deixou a água na natureza? Nós temos essa água lá em constante movimento, os rios. Essa água está recebendo oxigênio em abundância. E essa água recebe uma outra situação muito importante, luz solar. Eu te pergunto, como que está a água na sua casa? A água que passou por uma estação de tratamento, né? E a água que está hoje na laje da sua casa, numa caixa d'água, devidamente coberta, limpada, fechada. coberta. Você acha que ela tem essas três características? Oxigênio, Luz solar em luz abundância solar e em constante movimento. Ela não tem. E aí acontece o seguinte, quando a água se encontra nessa situação, que infelizmente foi necessário para o nosso conforto, né, em toda a parte do mundo, aí, a água passa por um tratamento, vem para uma caixa d'água para o nosso conforto, mas infelizmente ela perdeu essas três características que são naturais. Ela okay? deixou de ser viva para ser morta. E o que significa essa morte da água? É muito simples. Essas três situações faz com que a água que está disponível, né, a água que está aí, que estamos ingerindo, ela esteja separadinha em moléculas. A partir do momento que nós mudamos essa característica da água para o nosso conforto, conforme eu já falei, então essa água ela passa a se agrupar, as moléculas passam a se agrupar, ou ao redor de um mineral qualquer, ao redor de uma impureza. E aí nós temos o quê? Nós temos a formação do famoso cluster, é chamado de cluster. Cluster. E mais conhecido como cacho. Né? Se lembrarmos de um cacho de uva, seria o que nós temos ali nessa água. Uma reunião de 6, 7, 8 moléculas, né? Que é esse cluster. E
esse cluster, esse grande cacho, infelizmente, ele não será absorvido pela membrana celular do nosso organismo, das nossas células, tá? Porque a célula também ela foi construída para receber uma molécula de cada vez. Ela não foi construída para receber um cacho. E, infelizmente, a água que ingerimos se encontra nessa condição. Ok? Grandes cachos que não são absorvidos pelo organismo, pelas nossas células, pelas células dos nossos tecidos. Estrutura celular. Aí você vai me perguntar, eu já vou até antecipar a sua pergunta. Será? Né? Vamos ver. Que prejuízo que isso pode nos trazer? Podemos deixar para depois, no próximo segmento? Podemos. Pode ser? Podemos. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Em seguida a gente volta falando então sobre os prejuízos, o que está colocando o José Hamilton Rodrigues. Ele é diretor de planejamento e marketing, e relacionamento da Timol do Brasil. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, voltaremos em seguida.